Bom sábado a todos. Que bom que você está mais uma vez aqui para nos reunirmos, para meditarmos na palavra de Deus. Espero que a graça de Jesus seja abundante na sua vida e da sua família. E para começarmos esse culto de louvor a Deus, de estudo da palavra, nós vamos começar cantando. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, um hino que fazia tempo que não escutava, mas é um hino assim maravilhoso. Deixa eu compartilhar com você aqui a minha tela e agora compartilhar o som, tá? O hino é Deus do Impossível. Vamos cantar juntos? Meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande
Amém. Deus seja louvado, né? O nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Nesse momento, eu quero pedir para você escrever o seu pedido, o seu agradecimento, né? Quero que você também leia nos comentários pedidos, agradecimentos que estão sendo feitos, e escreve lá, vou orar por você. Com certeza alguém vai estar orando por você, você vai orar por alguém, Deus vai abençoar a todos, tá bom? Quando terminar essa meditação, eu quero ler cada comentário e irei responder cada um ali e irei orar pelos pedidos e agradecimentos que vocês colocaram aí, tá bom? Nesse momento, quero convidar você a fechar os olhos e nós iremos falar com Deus. Oremos. Senhor, grandioso Pai, eterno Deus, obrigado porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que não conhece fracasso. O Senhor é o Deus que não conhece derrotas. O Senhor é o Deus que sempre vence. E o Senhor pode vencer em nossa vida, pode vencer nossas batalhas, pode nos dar vitórias sobre todas as lutas que temos. Por isso, ó Pai, queremos colocar os nossos pedidos em Tuas mãos, as nossas necessidades em Tuas mãos e pedir que o Senhor venha, ó Pai, com a Tua intervenção em nossa vida, em nossa história, nos dá a vitória que só o Senhor pode dar. Nos ajude agora, Pai, a compreendermos o estudo da Tua palavra, fale ao nosso coração, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos estudar um pouco hoje com o tema O diabo vê aqui, Deus vê lá. O diabo vê aqui, Deus vê lá. Podemos dizer também que Deus não conhece imprevistos. Nada pega Deus de surpresa. E se você tiver sua Bíblia fácil aí, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Você vai entender já no comecinho ali qual a ideia da mensagem de hoje, que o diabo vê aqui, Deus vê lá, e que Deus não é pego de surpresa. Mateus capítulo 5 diz, entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, né? Ou outra linguagem diz Gadarenos, tá? Então Jesus chega ali à terra dos Gadarenos. E Jesus, tudo que ele faz é com um propósito, ele sempre tem algo em mente, algo grandioso. Às vezes você não está entendendo o que Deus está fazendo, mas Deus ele sabe perfeitamente o que ele está fazendo na sua vida, no nosso mundo, na vida de todos, tá? Veja que o diabo ele tenta atrapalhar os propósitos de Deus. Jesus ele passou para o outro lado do mar, mas se você voltar um pouquinho na história, você vai ver que o diabo cria uma tempestade ali, uma situação para atrapalhar Jesus chegar em Gadária, para atrapalhar, frustrar os planos de Jesus. Mas os planos de Jesus não podem ser frustrados nem por Satanás, nem por ser humano, nenhum. O que Deus propõe a fazer, ele faz. O que Deus planeja, ele faz, tá? E Satanás, ele cria uma tempestade lá, mas Jesus, ele acalma a tempestade e vai tranquilamente com os discípulos até Gadária. E aqui, ele chega à terra dos Gadarenos. Verso 2. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ou seja, do cemitério, ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Vamos parar aqui um pouquinho, queridos. Veja a recepção de Jesus ali em Gadária. Ele chega na terra dos Gadarenos e sai do meio dos sepulcros, lá no cemitério, um homem possesso de espírito maligno, um homem que tentaram prendê-lo com cadeias de ferro e ele quebrava as cadeias de ferro e ele se machucava. Perceba uma coisa, guarda isso aí na sua mente. Esse homem ele já estava vivendo no cemitério. O cemitério é lugar dos mortos. O cemitério é onde vão os que morrem. Agora, o que esse homem estava fazendo no cemitério? O que leva você a entender pelo texto, e você vai entender o contexto, é que o diabo já queria ter matado esse homem. Esse homem o diabo já queria destruí-lo, e Deus foi lá para Gadária por causa desse homem. Nós vamos ver o texto hoje, que Jesus foi lá porque ele tinha um propósito na vida desse homem. Já já nós vamos entender o propósito de Deus. Só para você imaginar um pouquinho, imagina, sabe, a tristeza da vida desse homem.
como a vida desse homem era uma vida, podemos dizer assim, miserável. Imagine que ele já era um problema para a família, era um problema ali para a comunidade que ele vivia. Os espíritos malignos no corpo dele fazia com que ele fosse uma pessoa que se feria e feria os outros, se machucava e machucava os outros, se magoava e magoava os outros. E ele, por estar cheio de demônios ali, a vida dele foi piorando, 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 a um ponto de que a comunidade não quis mais ele na comunidade e prendia ele lá no cemitério. Prendia com grilhões no cemitério. Porque imagina o que esse homem fazia com tantos demônios no corpo. O quanto ele aprontava. E ele já estava no cemitério. Quem sabe, até para a comunidade, eles pensavam que era melhor que esse homem morresse logo. Quem sabe, para esse homem, todos olhavam e diziam, não tem jeito. Não tem jeito para esse homem. E humanamente falando, realmente não tinha jeito para ele. Mas o texto diz que este homem, ele estava ali entre os sepulcros e viu chegar um barco diferente, viu chegar uma pessoa diferente, viu chegar Jesus, e ele viu esperança em Jesus. Ele não conhecia Jesus, não sabia sobre Jesus, mas viu uma pessoa diferente em Jesus. E o texto diz que aquele homem corre para Jesus. E conta-se a história de que quando aquele homem correu para Jesus, os discípulos correram daquele homem. E eu imagino os discípulos correndo todos ali daquele homem enfurecido, cabelo todo desgrenhado, todo sujo, machucado, que ele se cortava, sabe? Aquele trapo de ser humano, que é o que sobrou daquele homem. E os discípulos correram. E imagine em algum momento os discípulos olham, tá aqui Pedro, tá Tiago, tá João, tá tudo. Cadê Jesus? E deixamos Jesus para trás. E quando eles voltam, tá lá Jesus, sabe? Em perfeita postura diante daquele homem ali. E o texto continua dizendo assim, ó. Verso 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Verso 7. Exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. É um relato até estranho. Aquele homem corre e o texto diz que ele adorou Jesus. Mas que adoração estranha é essa? Que ele diz que tenho eu contigo, Jesus. Que tenho eu contigo, Jesus? Que adoração é essa? É porque aquele homem, quando viu Jesus, ele correu para Jesus. Porque ele via que Jesus podia fazer algo por ele. E quando ele chega ali aos pés de Jesus para adorá-lo, os demônios tomam conta dele e os demônios falam através dele: Que tenho eu contigo? Que temos nós contigo? Porque veio aqui nos atormentar. E os demônios sufocam a voz daquele homem. Agora eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se a sua vida está uma bagunça. Eu não sei se a sua vida está uma miséria. Eu não sei se a sua vida está de pernas para o ar. Mas veja, a maior bênção na vida desse homem foi porque Jesus chegou na praia e ele ali viu Jesus e correu para Jesus. Eu não sei como está a sua vida, mas eu digo para você que hoje Jesus chegou à praia da sua vida, aqui mesmo pela internet, aqui mesmo pelo Facebook. E Jesus, ele chegou à praia da sua vida porque ele quer agir na sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar sua dor em alegria. Ele quer transformar sua tristeza em felicidade. Ele quer transformar sua derrota em vitória. Aquele homem, a maior bênção da vida dele foi Jesus ter chegado naquela praia. E ele correu. Quando ele correu para Jesus, os demônios sufocaram a voz dele. Os demônios falaram através dele. Mas Deus, ele ouve o íntimo do coração. Deus ouve aquela voz que está lá, sabe, abafada no fundo do coração. E além de todos aqueles gritos que ele dava, que tenho eu contigo, Jesus escutava o pedido de socorro. Me ajuda, Senhor. Aqueles pedidos de socorro sufocado, Jesus escutava, me ajuda, Senhor. E Jesus agiu na vida dele. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, quem sabe você já tentou tantas vezes correr para Jesus, mas o mundo, as dificuldades, as lutas, o mal, o pecado sufocaram a sua voz e você não conseguiu. Mas vá para Jesus hoje. Vá do jeito que você está. E tenha certeza que mesmo que você não consiga falar, Jesus vai ouvir a voz do seu coração e ele vai te ajudar. Ele vai agir na sua vida. O texto aqui continua dizendo assim, ó, versículo 8. Porque Jesus lhes dissera, espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é meu nome, porque somos muitos. Verso 10. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Para prestar atenção numa coisa aqui, viu, queridos?
Presta atenção nisso aqui, nós vamos voltar nesse ponto mais tarde, tá bom? Vejam que os demônios ali eram uma legião, muitos demônios, né? E eles rogam a Jesus, não nos mande para fora do país. É como se estivesse fazendo uma oração. Jesus, não nos mande para fora do país. Eles sabiam que Jesus tinha poder para mandá-los para o canto do universo. Jesus poderia jogá-los onde ele quisesse, poderia destruí-los. E eles rogaram, Jesus, não nos mande para fora do país. Certo? Guarda isso aí na mente, tá bom? Aí, versículo 11. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que matemos, para que entremos neles. Vejam, eles fazem um pedido para Jesus, não nos mande para fora do país, mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Né? Eles fazem um pedido, guarda esse pedido aí, tá? Lembra que o título do sermão é O Diabo Vê Aqui, Deus Vê Lá. O diabo aqui arquitetou um plano para acabar com a influência de Jesus naquela cidade de Gadária. Aquela cidade de Gadária era conhecida por criação de porcos. A economia se movimentava com isso. Então o diabo pensou, é o seguinte, vou rogar para Jesus nos colocar nos porcos, nós matamos os porcos, a cidade vai ter prejuízo, e todo mundo sabe que quando o ser humano tem prejuízo, o ser humano rejeita, o ser humano se afasta daquele que causa prejuízo, e o ser humano vai olhar para Jesus não como uma bênção, mas vai olhar para Jesus como se fosse um que desse prejuízo. E vai rejeitar Jesus. Esse era o plano do diabo. O plano do diabo é causar prejuízo financeiro para que as pessoas não vejam Jesus como uma bênção, e sim como uma maldição, e rejeitem Jesus. Esse era o plano do diabo. O diabo estava vendo aqui, tá? Vamos continuar aqui o texto, tá bom? Verso 13. Jesus o permitiu. Estranho, né? O diabo pediu para não ir para fora do país, para ir para os porcos, Jesus permitiu. O diabo tinha esse plano terrível aí e Jesus permitiu, né? Aí diz assim, ó, então saindo os espíritos imundos entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Perceba uma coisa, queridos. Olha essa história. Eles saíram daquele homem, de um homem, tantos demônios que entraram em 2.000 porcos e jogaram os porcos de despenhadeiro abaixo. Olha a quantidade de demônios que Jesus tirou da vida daquele homem. Que situação lastimável estava a vida daquele homem. Mas louvado seja Deus que Jesus é mais poderoso que todo o exército satânico. Jesus pode fazer bater em retirada todo o exército de Satanás. Percebam que esses demônios jogaram 2.000 porcos no mar. Eu não faço ideia de quanto custa cada porco. Mas se cada porco custar R$100, nós estamos falando ali de R$20.000. Se custar R$500, eu não sei quanto custa. Nós estamos falando aí de R$100.000. Então, veja, expulsou demônios de uma pessoa, 2.000 porcos caíram no mar. Pensa o prejuízo que foi ali. E pensa só essa história indo para a cidade e as pessoas pensando, vixe, se de uma pessoa expulsou demônio e acabou com 2.000 porcos, imagina se expulsar demônio todo mundo que está encapetado nessa cidade. Para acabar com todo o negócio deles. Essa é a história que foi. Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Imediatamente, aqueles demônios que entraram nos porcos foram para o precipício e jogaram eles no mar e mataram aqueles porcos. Você consegue perceber aqui, queridos, que o que o demônio mais gosta de fazer é destruir? Quando eles entraram naqueles porcos, eles foram lá matar os porcos. Vocês parem para pensar numa coisa. Cemitério não é perto da praia. Jesus estava na praia e encontrou aquele homem indo para a praia. Aquele homem já não tinha mais como conviver em sociedade. Vivia já entre sepulcros, só não morria e não sabia por quê. E ele não morria porque Deus não permitia os demônios matarem ele. Mas naquele momento, aquele homem estava indo para a praia. E para pensar, por que aquele homem estava indo para a praia? Será que os demônios não iam jogá-lo do precipício? Será que os demônios não iriam matá-lo? Veja que aqueles demônios saíram, entraram nos porcos, já foram imediatamente jogar no precipício para matá-los.
Será que os demônios não iam fazer a mesma coisa com aquele homem? Possivelmente, queridos, aquele seria o último dia de vida daquele homem. Possivelmente aquele homem estava indo ali porque os demônios iriam lançá-lo, ele ia tirar a própria vida, iria morrer. Se os demônios atrasassem Jesus lá naquela tempestade, Jesus não estaria na praia, aquele homem possivelmente morreria. Se Jesus, vendo a dificuldade dos ventos da tempestade, voltasse, aquele homem possivelmente teria se suicidado, teria morrido. Mas louvamos a Deus, porque Jesus ele tem controle da natureza e ele acalmou a tempestade. E Jesus tem controle sobre tudo, por isso ele expulsou aqueles demônios. Mas vejam, queridos, aquele poderia ter sido o último dia de vida daquele homem. E aqui eu quero falar para você, meu querido, minha querida, que conhece Jesus. Você ama Jesus, você conhece Jesus, mas você tem falado de Jesus? Você tem testemunhado de Jesus? Você tem levado Jesus para as pessoas? Quantas são as pessoas que estão morrendo com essa desgraça desse coronavírus? E esses dias eu me peguei pensando quantos estão descendo a sepultura perdidos porque não ouviram falar de Jesus, ninguém testemunhou de Jesus para eles. Você que conhece Jesus e que ama Jesus, você tem apresentado Jesus para as pessoas? Será que para algum parente seu, para um amigo seu, ou para alguém que você conhece, hoje seria o último dia de vida dele? E se ele morresse hoje, morreria perdido porque você não abriu a boca para falar de Jesus para ele, para apresentar Jesus para ele? Quantas são as pessoas aí que estão agora navegando pela internet, que hoje será o último dia que ela está navegando pela internet, porque irá tirar a própria vida? Ou porque irá sofrer um acidente? Ou porque irá morrer com a doença, um ataque cardíaco sem Jesus, e você não teve coragem de compartilhar essa mensagem para que a pessoa ouça, para que Jesus entre na vida dela e transforme a vida dela? Vejam, queridos, se Jesus tivesse atrasado um pouco, aquele homem teria morrido. E se você se calar, pessoas morrerão perdidas. Se você se calar, pessoas, sabe, poderão morrer hoje perdidas. E assim como Jesus chegou ali em Gadária, Jesus quer usar você para chegar a muitas pessoas, seja pelo WhatsApp, pelo Facebook, seja por vídeo, seja por mensagem musical, seja de qualquer maneira, a palavra de Deus não volta vazia. Mas você tem que tomar a decisão hoje de que não vai deixar as pessoas morrerem sem falar de Jesus para elas. A vida, queridos, ela é muito passageira. Essa semana eu liguei para um dos irmãos do distrito, perguntando sobre a avó dele, que nós estávamos orando por ele, pela avó dele. E ela estava bem, e melhorando. E nós louvamos a Deus, que bom que ela está melhorando. No outro dia de manhã, chega a notícia de que a avó dele morreu. Como pode? Ela estava melhorando e morreu. Porque a vida é incerta. Você não pode fazer planos para daqui 1 ano, 2 anos, daqui 1 dia. Você não sabe se vai estar vivo até daqui a 5 minutos. Assim como você não sabe se você vai estar vivo, você não sabe se aquele que você ama, que você conhece também vai estar vivo. Então não perca tempo, leve Jesus para essas pessoas. Voltando aqui para o texto, queridos. Verso 14. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhes que se retirasse da terra deles. Percebam, queridos, depois que aqueles porcos caíram no mar, os porqueiros correram para a cidade e contaram a história para todos. Todos vieram ver. E eles disseram o que aconteceu com o endemoniado. Falaram do testemunho, da cura, mas disseram também o que aconteceu com os porcos. Disseram, olha, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz milagres. Mas olha, Jesus dá prejuízo, os porcos morreram. E os porqueiros pensaram, se de um homem tirou tantos demônios que morreram 2.000 porcos, o que será tirar todos os demônios dessa cidade? Vai acabar com o nosso negócio. E ali os gadarenos, infelizmente, pensaram no bolso. Eles viram ali o homem sentado em perfeito juízo, vestido, quem sabe já com cabelo penteado, quem sabe já com banho tomado, quem sabe já perfumado, assim, viram o homem em perfeito juízo. Eles viram que a vida daquele homem foi transformada.
Eles viram que aquele não era mais o mesmo homem. Mas, queridos, infelizmente, o ser humano é duro. O ser humano preza mais pela riqueza financeira. Para aqueles homens, se tivesse ficado sabendo que aquele homem teria se matado naquela praia, eles teriam dito assim: acabaram-se os nossos problemas. Oh, que pena, o homem morreu. Mas como aqueles homens viram o homem que estava endemoniado, que foi endemoniado, que o ex-endemoniado vestido, perfeito, em são juízo, mas os porcos mortos, eles falaram: puxa vida, que prejuízo. E pensando nas finanças, pensando no prejuízo, eles rejeitaram Jesus. E eles disseram para Jesus: Jesus, vai embora. E é interessante que o diabo rogou para Jesus mandar para os porcos, Jesus disse: ok. Agora eu quero que você preste atenção aqui, porque aqui no verso 17, ó, eles entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Eles pediram para Jesus: vai embora da nossa terra, porque senão vai acabar com o nosso negócio aqui. E sabe qual é interessante, queridos? Que Jesus aceitou o convite deles. Ao entrar Jesus no barco, veja, Jesus entrou no barco. E aí você para ver assim, o diabo viu aqui. O diabo planejou, vou dar prejuízo financeiro, eu conheço que esses homens são avarentos, eles vão rejeitar Jesus. E quando você olha, você fala, poxa, bingo! Cheque, mate! O diabo venceu. E você para pensar, mas por que Jesus aceitou esse pedido do diabo? Olha só agora, tá bom, o homem está curado ali, está liberto. Mas os gadarenos estão tirando Jesus da terra deles, estão mandando Jesus embora. Aparentemente o diabo venceu. Aparentemente o diabo venceu. Mas nós vamos ver já já que Jesus, queridos, é mestre em transformar aparentes derrotas em grandes vitórias. Nós vamos ver isso já já. Veja, eles pediram para Jesus ir embora. E Jesus entrou no barco. Agora, olha que interessante. Suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Veja, os demônios pediram, Jesus disse sim. Os porqueiros, o pessoal da cidade falou, vai embora? Jesus disse sim, vou embora, não vou forçar minha presença aqui. Jesus nunca força a presença dele onde não é aceita. Mas agora ele entra no barco e o que for endemoniado quer entrar no barco com ele para ir embora. E Jesus, assim, olha o que diz verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu. Que estranho. Permitiu que os demônios fossem para os porcos, estava indo embora, porque pediram para ele ir embora. Agora, aquele que foi endemoniado olha para Jesus indo embora e fala: o quê? Ele me libertou, a minha segurança é com ele. E eu vou segui-lo, eu quero ficar perto dele, não quero mais passar pelo que eu passei. E eu fico imaginando aquele ex-endemoniado, aquele gadareno, colocando o pé no barco e Jesus falando: não, tira o pé do barco, você não vai. Entrou toda a turma ali e Jesus fala para o endemoniado: você não vai. Mas como pode? Respondeu o pedido dos outros com afirmativo, mas está dizendo não para esse ex-endemoniado? E às vezes, queridos, nós não entendemos as respostas de Jesus para nossas orações. Quantas vezes você vê Jesus respondendo às suas orações e você fica assim, por quê? Para quê? Qual a razão? Mas lembre-se, queridos, nada foge do controle de Jesus. Nada pega Jesus de surpresa. Jesus sabe o que está fazendo. A escritora americana Ellen White diz que se nós conhecêssemos o futuro tão bem quanto Deus conhece, escolheríamos trilhar os mesmos caminhos que Deus tem escolhido para nós, até com as suas dificuldades e lutas. Jesus sabe o que está fazendo. E Jesus sabia o que estava fazendo aqui. A capetaiada já estava contando vitória. Sabe, o reino das trevas já estavam dando saltos de alegria, achando que tinham vencido, que o plano tinha dado certo. Mas vejam, queridos, o diabo vê aqui, Deus vê lá. Olha o que Jesus faz, ele vai embora. Mas olha o que ele fala para o ex-endemoniado. Ordenou-lhe, verso 19, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Verso 20, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhes fizera, e todos se admiravam. Percebam, queridos, Jesus falou, tá bom, eu vou. Vocês não querem minha presença aqui? Tudo bem, eu vou. Mas eu vou deixar o meu missionário aqui. Eu vou deixar meu servo aqui.
Eu tenho agora um servo nessa cidade. E o servo que estava ficando, o missionário que estava ficando, o primeiro missionário enviado por Jesus é esse gadareno. E Jesus foi com seus discípulos. Os diabos estavam fazendo festa. Mas os diabos não contavam, o diabo não contava que aquele servo de Cristo que tinha ficado ia fazer a obra de Cristo. Ia ser usado pelo Espírito Santo. E aquele homem saiu contando para a família, para os amigos, para os vizinhos, para os colegas, para toda a cidade, quem ele era e quem ele é agora, depois que encontrou Jesus. Foi contando o que Jesus fez na vida dele. E as pessoas foram ouvindo aquilo e foram dizendo, puxa vida, se Jesus fez isso por eles, ele pode fazer muito mais por nós. Se Jesus pôde transformar a vida dele, ele pode transformar a nossa vida também. Eu imagino que lá naquela cidade de Gadária, eles ficavam com o coração até apertado e nós mandamos Jesus embora. O quanto ele poderia fazer por nós? O Espírito Santo foi tocando os corações e aquela cidade foi ganha para Jesus. E aquele gadareno, ele não contava, aquele gadareno, ele não se contentou em levar a mensagem só para Gadária. A palavra de Deus diz que Gadária fazia parte de um lugar chamado Decápolis, 10 cidades juntas ali. E ele levou a mensagem toda Decápolis, para todas as cidades. E o diabo foi humilhado. O diabo foi derrotado. Porque aquilo que ele pensou que seria uma vitória fácil se transformou numa tremenda derrota. Porque ele não só perdeu Gadária para o Senhor, como ele perdeu Decápolis. A mensagem de Jesus alcançou as 10 cidades. Vejam, queridos, toda vez na Bíblia que aparentemente o diabo vai cantar vitória, Deus ele muda a história e faz com que a vitória seja do povo de Deus. Você olha na Bíblia, sempre quando há aparente derrota, Deus transforma em grande vitória, desde o começo até o fim. Quando Adão e Eva pecaram, o diabo pensou, acabou para eles. Jesus apresentou o plano da redenção, vitória. Quando Deus foi destruir o mundo com o dilúvio, o diabo pensou, acabou com eles. Jesus preservou a família de Noé, vitória. Quando Abraão não tinha filho, Satanás pensou, acabou. Jesus deu filho para Abraão, para Sara, vitória. Quando o povo de Israel estava no cativeiro egípcio, o diabo pensou, acabou para eles. Jesus libertou do cativeiro egípcio, vitória. Quando estava diante do Mar Vermelho e o faraó vinha atrás, o diabo disse, acabou para eles. Jesus abriu o Mar Vermelho, o povo passou lá, os exércitos inimigos morreram, vitória. No deserto, o diabo pensou, não tem comida, não tem água, acabou para eles. Deus deu comida, Deus deu água no deserto e cuidou deles, vitória. E assim vai por toda a história. E no final de tudo, quando Jesus morre na cruz, o diabo pensa, só segurar Jesus na sepultura e acabou para eles. Ao terceiro dia, no domingo, Jesus ressuscita e brada, eu sou a ressurreição e a vida. E ali é a maior vitória de todas. A Bíblia diz que o diabo está irado, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. O diabo está irado porque ele é um ser derrotado. E logo Jesus virá nas nuvens do céu para nos buscar e nos dará a maior de todas as vitórias, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Percebam, queridos, toda vez que o diabo acha que venceu, Jesus transforma a aparente derrota numa grande vitória para Deus e para o seu povo. E aqui também foi a mesma coisa. Jesus venceu na vida daquele gadareno, Jesus venceu em Gadária, Jesus venceu em Decápolis. E quando você anda um pouquinho mais na Bíblia, para o capítulo 6, versículos 53 em diante, olha o que diz aqui. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde aportaram. Olha, Jesus volta para Gadária. E como que Jesus é recebido agora? Versículo 54. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla de sua veste. E quantos a tocavam saíam curados. Percebam, queridos, Jesus ficou um tempo, deixou o seu missionário fazendo a obra lá. E quando Jesus volta agora a Gadária, o povo reconhece, o povo louva a Deus pela segunda oportunidade, o povo vem correndo, recebe Jesus, chama Jesus para a cidade, e Jesus começa a percorrer toda aquela circunvizinhança, a mensagem de Jesus vai se espalhando, as pessoas vão trazendo os doentes, vão ouvindo a mensagem, e aquela cidade, aquela região, Decápolis, estava ganha para o reino de Deus. Amém? Percebam? Uma aparente derrota que Jesus transformou numa grande vitória. O diabo viu aqui, mas Deus viu lá na frente. Eu não sei, meu querido, minha querida, como está a sua vida agora.
Se você está vivendo um momento de escuridão, de trevas, de dor, de mágoa, um momento de raiva, um momento de frustração, um momento de fracasso, mas saiba de uma coisa, queridos. Você está olhando o aqui, mas Deus já vê sua vida lá. O diabo está machucando você olhando o aqui, mas Deus quer agir na sua vida olhando já lá, lá na frente. Jesus quer te dar vitória. Jesus quer te salvar. Jesus quer você no céu. Não se esqueça, queridos, Deus não é pego de surpresa. Nada é impossível para Deus. Ele pode tudo. E assim como Jesus teve vitória na vida daquele gadareno, assim como Jesus teve vitória em Gadária, assim como Jesus teve vitória em Decápolis, Jesus quer vencer na sua vida, Maria. Jesus quer vencer na sua vida, João. Jesus quer vencer na sua vida, Felipe. Jesus quer vencer na sua vida, Fábio. Jesus quer vencer na vida de todos nós. Queridos, outro ponto. Se Jesus não tivesse chegado naquela praia, esse gadareno teria sido morto. E nada disso teria acontecido. Porque Jesus chegou naquela praia, aquele gadareno foi liberto e tudo isso aconteceu. Assim também, queridos, quem sabe Deus quer usar você para salvar uma pessoa que fará uma grande obra para o Senhor. E se você deixar esse tempo passar e essa pessoa morrer, pode ser que o plano de Deus na vida daquela pessoa seja frustrado porque você ficou quieto. Quantas são as pessoas que você conhece que estão, sabe, no limite e hoje pode ser o último dia da vida dela? E ela precisa de você, usado por Deus, para levar esperança, amor, confiança para a vida dela. E ela vai levar para outro, e vai levar para outro, e vai levar para outro. E Jesus vai conquistar a sua casa para ele. Jesus vai conquistar a sua rua para ele. Jesus vai conquistar o seu bairro para ele. Jesus vai conquistar a nossa cidade para ele. Jesus vai conquistar o nosso país para ele. Jesus vai conquistar o nosso mundo para ele. E essa vitória de Jesus começa com você. Deus tem planos para você. Queridos, 2 apelos eu faço para você. Primeiro, entregue as suas lutas, suas dificuldades para Jesus e sinta que Jesus vai transformar a sua vida hoje, amém? E segundo, seja um instrumento usado por Deus para levar Jesus para as pessoas. E eu pergunto, quantos de vocês querem escrever aí, ó, Senhor, eu quero ter minha vida transformada a cada dia e eu quero ser usado para salvar pessoas a cada dia. Escreva aí. Eu quero ter minha vida transformada a cada dia e eu quero ser usado pelo Senhor para salvar pessoas a cada dia. E eu tenho certeza, queridos, que Deus fará maravilhas na sua vida e Deus fará maravilhas através da sua vida. Nós vamos ter um momento muito importante essa semana que Deus poderá te usar poderosamente. Eu quero compartilhar com você aqui, ó, uma tela. Amanhã, às 7h30 da noite, começa uma programação para toda a Associação Paulista Leste. Esse programa, O Poder da Esperança, com o pastor Leonardo Martins. A partir de amanhã, 7h30 da noite, até sexta-feira. E você pode agora já fazer planos de você participar e convidar outros para participarem também desse programa. Amanhã, 7h30 da noite, até sexta-feira, Deus vai te usar para salvar pessoas. Deus vai te usar para salvar gente da sua casa. Deus vai te usar para salvar vizinhos. Deus vai te usar para salvar colegas de trabalho e de escola. Mas você precisa se colocar nas mãos de Deus. E Deus quer fazer uma obra dupla na sua vida. Transformar a sua vida e te usar para transformar a vida de outros. Você quer ter sua vida transformada por Jesus a cada dia? Você quer ser usado por Jesus para transformar a vida das pessoas? Então, aceite o desafio de participar dessa semana de oração. E enquanto nós estivermos nesse mundo, aceite o desafio para que todos os dias a sua vida seja um instrumento que Deus use para salvar pessoas. E se você deseja assim fazer, quero convidar você a fechar os olhos, nós iremos falar com Deus. Oremos. Senhor, grandioso Deus e nosso Pai, agradecemos, Senhor, pois o Senhor é um Deus que vence sempre. O Senhor é um Deus que não conhece impossível. O Senhor é um Deus que não conhece derrota. Agradecemos pela maneira que o Senhor, ó Pai, venceu na vida daquele gadareno,
venceu em Gadária, venceu em Decápolis. E nós queremos colocar a nossa vida em tuas mãos, ó Pai, pedindo que o Senhor vença em nossa vida também. Por favor, ó Pai, vença nossas batalhas, nos ajude em nossas necessidades e nos use também, Senhor, para transformar a vida de outras pessoas. Que assim como nós conhecemos ao Senhor, assim como nós nos relacionamos com o Senhor, outras pessoas possam sair das trevas para a luz de Jesus, sair da morte para a vida com Jesus, sair da perdição para a salvação com Jesus, e que o Teu Santo Espírito nos use, ó Pai, para levarmos essa mensagem a outras pessoas. Por favor, Senhor, abençoa a cada pessoa que está tomando sua decisão agora. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo sábado. E amanhã, às 7h30, eu irei compartilhar a programação do Pastor Leonardo pelo meu Facebook, tá? Então, eu vou mandar o link para vocês. Vocês podem entrar no meu Facebook, vocês vão assistir a programação do Pastor Leonardo. Espero por vocês amanhã, às 7h30 da noite. Que Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo sábado. Que Deus cuide de você e sua família. Um grande abraço.